Duda, É, Cruzoé, a nossa capa é sobre a Terra arrasada. Temos a imagem da capa para mostrar para os nossos antagonistas e antagonetes sobre a Terra arrasada. É uma reportagem sobre a ida do Lula, presidente eleito, à COP27, que já está em andamento, mas o Lula vai nessa semana. Duda, eu achei... Você me lembrou de coisas que eu não lembrava mais. Eu as vi em algum momento do passado, eu realmente não lembrava mais. Que o histórico do Lula e do PT sobre meio ambiente não é assim tão radiante, né? Fala pra gente sobre a sim, reportagem que você fez. exato. Bom, é uma matéria que eu assino com o Camilo Rocha, e a ideia foi resgatar, né, então essa atuação do Lula nos dois primeiros mandatos, de 2003 a 2010. O Lula, enfim, está indo lá para o Egito, para Sharm el-Sheikh, na COP27, e vai ser só festa. Ele, enfim, já foi procurado aí para fazer 18 reuniões bilaterais com chefes de Estado, vai falar com o secretário da ONU, enfim, vai ser uma grande celebração. E aí, com essa ideia do Lula, o cara que protege o meio ambiente, né, que está preocupado com desmatamento, com emissão de carbono. E aí a ideia da matéria foi, em grande parte, fazer realmente um resgate do que o Lula fez, né? Enfim, se a gente lembrar, aí a matéria detalha bem isso, mas o Lula era um cara que tinha esse perfil desenvolvimentista, né? Desenvolvimentista porque ele queria avançar a fronteira energética do Brasil na Amazônia, com a construção de usinas hidrelétricas, queria, enfim, estava louco para construir estrada, era um cara, ainda é um cara que apoia a mineração industrial, né? Não estamos falando aí de mineração ilegal de garimpo, estamos falando de Vale do Rio Doce, essas coisas, e que é uma ideia muito do PT, né? O PT tem essa ideia desenvolvimentista de que é preciso realmente fazer a economia crescer, e com grandes obras, né? E a gente também resgata o passado do Lula na questão do desmatamento. O Lula, nos primeiros anos, o desmatamento no Brasil, nos primeiros anos de governo dele, o desmatamento no Brasil vai lá para cima. E a reação dele é um pouco parecida com a reação do Bolsonaro, porque isso é um super escândalo que o Brasil, a sociedade brasileira vai reclamar, né? É um pico de desmatamento. O Bolsonaro, nos debates, ele lembrava disso, né? Dá um Google lá no desmatamento, passa de 27 milhões de quilômetros quadrados, é uma coisa enorme. E aí, um pouco por pressão da sociedade, é que o Lula realmente vai começar a se mover e criar e equipar os órgãos e as instituições que vão conseguir reduzir esse desmatamento. Então, ele tem esse legado duplo, né? De um momento tentar desconversar do desmatamento, ele manda os ministros deles para conferir os dados do INPE, questiona os dados do INPE, essas coisas, e depois realmente ter uma queda. Então, o Lula que a gente está vendo hoje, que a gente vai ver na semana que vem na COP, é um Lula que abraçou as questões de meio ambiente e de, enfim, contra a emissão de gás carbônico e tudo mais, primeiro por questões eleitorais, né? Essa terra arrasada que a gente cita na capa é o que o Bolsonaro está deixando 4 anos depois, com o aumento de desmatamento, de novo, não no nível que o Lula teve nos primeiros anos, mas tem um aumento. É um aumento muito ligado ao crime organizado, a grileiro, a garimpo, né? Invasão de terra indígena, essas coisas. E aí a gente fica na dúvida um pouco de que Lula que a gente vai ter nessa área, né? Basta lembrar aí o discurso que o Lula teve ontem, né, sobre a questão de estabilidade fiscal, né?
muitas vezes a gente acha que ele está rejuvenescido, repaginado, né? E aí, de repente, ele abre a boca e para, nossa, a gente lembra daquele Lula ou do PT das antigas. Vem aquele cheiro de naftalina, né? De Exato, ideia exato. velha, né? Certamente, você está coberto de razão. PT e o Lula perceberam que o Bolsonaro tinha deixado uma avenida para eles trafegarem, né? Na questão do meio ambiente. Um governo que realmente deixou o meio ambiente se degringolar, né? Deixou as invasões acontecerem e tudo mais, e ainda ficou com essa imagem internacional horrível, né? E o Lula, que por outras razões foi um líder muito apreciado internacionalmente, né? Tem a oportunidade de praticamente começar o mandato dele num evento sobre meio ambiente, e tá aí, tá surfando a onda. A política é assim mesmo, né? Mas eu acho que a pergunta é exatamente essa. Vamos ter um Lula convertido à causa ambiental e tudo mais, ou vamos ter um Lula que usou isso como bandeira para ser esquecida no dia seguinte? É até um fato conhecido por todos, né? A Marina Silva, que é realmente alguém que passou a vida lidando com o tema do meio ambiente, saiu brigada do governo Lula, não é isso? Saiu muito brigada, Muito muito brigada, desgastada em 2008, né? E aí havia uma super pressão do governo Lula para que o IBAMA fosse mais célere nos licenciamentos ambientais, né? Principalmente de usinas hidrelétricas, né? E aí teve a questão do Bayer, que ele reclama, né? O IBAMA fazia aqueles relatórios, né? Da dificuldade que o Bayer ia ter na reprodução. Tinha até um relatório, acho que de população carcerária em Boa Vista, eram umas coisas assim completamente... De fato, assim, parece que o IBAMA exagerava, mas enfim, essa pressão pelo licenciamento vinha também muito da Dilma Rousseff, a Dilma que tinha sido ministra de Minas e Energia, depois foi chefe da Casa Civil, e esses atritos entre Dilma e Marina vão levar à saída da Marina. E aí a Marina volta esse ano, né? Entra na campanha, faz diversas sugestões, o Lula aceita essas sugestões todas, então a gente vai ter provavelmente uma criação de uma autoridade nacional climática, né? A Marina, aparentemente, ela quer assumir essa autoridade aí, então a gente vai ter não só provavelmente, tá? Na semana que vem, o anúncio dessa autoridade, e já com a Marina chefiando ela, ou a Marina pode ir para o Ministério do Meio Ambiente ou para uma outra pasta. Mas, enfim, aí o poder que a Marina vai ter, né, nesse próximo governo, se de fato o Lula vai estar disposto a escutar ela e deixar de lado um pouco esse desenvolvimentismo que é tão característico dele e do PT, aí essa é uma grande incógnita. Né? Exato. Muito bem. Duda, temos um artigo que está tendo uma boa leitura desde que ele foi publicado, né, sobre as possibilidades do Bolsonaro enfrentar processos depois que sair do governo. Bolsonaro tem encontro marcado com a justiça. Também dá uma palhinha sobre esse texto, por favor. Esse artigo do Matheus Falivene, que é da USP, foi um pedido nosso, porque enfim, a gente já tinha tocado nesse assunto um pouco de leve, com uma entrevista que a gente fez com o Alexandre Rolo, que é um advogado de direito eleitoral, mas dessa vez a gente procurou realmente alguém que fosse um especialista em direito penal, né? Que realmente para entrar em cada um dos crimes possíveis que o Bolsonaro pode ter cometido. E tem essa questão, então, que ele vai perder, né, o fórum, a imunidade, o fórum por prerrogativas de função, então ele vai poder ser processado nas instâncias ordinárias, né, da justiça, e aí o Matheus ele traz os possíveis
todos os possíveis crimes aí que o Bolsonaro pode ter cometido. Então, desde ataque ao Estado de Direito, as rachadinhas, e, enfim, é uma análise aí do futuro do Bolsonaro com a justiça. A prerrogativa de função é aquilo. Se fosse no Supremo, você pode gostar ou não do Supremo, mas você mais ou menos sabe o que vem, né? A previsibilidade é um pouco maior, né? Primeira instância é loteria. Pode cair na mão de juízes de N inclinações pessoais e de que interpretam a lei de N maneiras diferentes. Então, vamos ver. Mas o Bolsonaro, por muito tempo no mandato, deixou transparecer, né, essa preocupação, esse medo de acabar sendo atingido, não só ele, como os filhos também, né, pela justiça. Uhum. E em breve a gente vai saber se essas consequências virão mesmo, né? Finalmente você fez uma entrevista curiosa, Duda, com o Jorge Cajuru. Vamos começar, vamos dar só uma palhinha sobre a opinião dele sobre a seleção brasileira, porque afinal, antes de ser político e senador, ele foi um jornalista esportivo, polêmico, né? Bom, eu entrevistei ele logo depois que foi anunciada a escalação da seleção, né? Então ele não estava ainda com todas as informações, mas ele ficou feliz ali que o Pedro foi convocado, né? Seria uma injustiça que ele não fosse convocado, o Pedro do Flamengo. E aí eu fiz uma perguntinha, porque em 2002 o Brasil ganhou, né? Acho que é o Penta, e depois a gente teve o Lula eleito. Então, no mesmo ano, as duas coisas aconteceram juntas. E aí eu perguntei se a gente, agora então, já teve o Lula eleito, se a gente vai ter a gente vai levantar o caneco, né? A história vai se repetir. E ele está super confiante, né? Impressionante. Ele fala, a gente tem um melhor ataque do que a equipe de 2002, melhor defesa que 2002, acha que o Neymar vai estourar a boca do balão, vai ser que nem o Romário foi em 94. Então, está animado. O resto é política, né? Na entrevista. O resto é política. E, Duda, você que não entende absolutamente nada de futebol, eu sei, não venha fingir. Qual é o seu palpite para a Copa do Mundo? Puxa, olha, eu vou de Brasil. Eu acho que a gente vai ganhar essa, sim. Acho que o Brasil está precisando também, né? Seu populista. Muito bom. Então é isso, a gente tem a Cruzoé, a gente tocou aqui em 3 reportagens, temos artigos, temos as notas do sexta-feira, tem bastante coisa para você se divertir no fim de semana lendo e se informando.